Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais uma live nessa segunda-feira. Hoje a gente vai continuar falando, né, das distorções cognitivas e hoje a gente vai falar sobre a distorção cognitiva da adivinhação do futuro ou premonição. Eu vou colocar aqui para vocês o PIN, para vocês terem salvo certinho o tema da live e já vou chamar a Nayara para participar com a gente, tá bom? Sejam bem-vindos. Muito bem. Vamos colocar a Nayara aqui para a gente conversar. Boa tarde. Boa tarde! Nossa, que internet maravilhosa hoje! Ai, hoje está perfeito. Vamos lá, né, para mais uma live semanal. Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho aqui. Vou mandar o convite também aqui para o pessoal. Ok, o pessoal deve estar aí se organizando ainda. A gente é muito pontual, né? E aí, Nayara, como tá nessa quarentena? Gente, eu tô com muito frio, na verdade. Nossa, tô com muito frio. Tá frio aí? Apesar que lá fora é frio, mas aqui dentro é tão geladinho. Não bate o E sol, estamos né? aqui, recolhidinhos, né? Verdade. Muito bem. Bom, pessoal, também se quiser ir fazendo perguntas, pode colocar para a gente aí embaixo no cartãozinho que tem um ponto de interrogação. A gente vai respondendo conforme for acontecendo a live, né? E hoje a gente vai falar de distorções cognitivas de novo, né, Nai? Vamos puxar esse assunto aí. Nós temos Sim. várias delas, né? Então é sempre importante a gente estar trazendo uma para a gente conversar. Todas as distorções cognitivas, elas são muito intensas, né? Elas têm um funcionamento grande nas nossas vidas. Todos nós temos distorções cognitivas, né? Essas que a gente está trazendo nessas lives são distorções padronizadas, estudadas aí dentro de um campo de ciência mesmo, né? E aí a gente está trazendo hoje a distorção de adivinhação do futuro ou premonição, né? E eu acho que engraçado dessa distorção. Aí a Nayara vai, não sei se a Nayara vai concordar, ó, porque eu já tô tentando prever. Mas eu acho engraçado dessa distorção é que nunca é um futuro bom, né, menina? É sempre um É sempre futuro ruim. muito negativo, né? E engraçado que ela é muito parecida até com a que nós falamos na semana passada, sobre a leitura mental, né? Só que a diferença é que uma tenta adivinhar o que o outro está pensando. E quanto essa da adivinhação do futuro ou premonição, são pessoas que tentam, de alguma forma, adivinhar o que vai acontecer lá no futuro, né? Com as situações. E são pensamentos sempre muito catastróficos, né? Sempre muito negativos. E prova essa que é uma extensão de como a gente percebe essa distorção, né? Na TCC, a gente costuma dizer que a maneira como a gente vai interpretar a situação é muito mais importante do que a própria situação em si, né, Lê? Uhum, uhum. Sempre lembrando aí, né, que a forma como a gente pensa traz um sentimento, né? Então, premissa básica aí da TCC, né, é que um pensamento gera um sentimento que gera uma atitude. Então, se você está se comportando de uma forma que você não gostaria de se comportar, ou se sentindo de uma forma ruim para você, a culpa é do pensamento, né? E aí eu sempre falo, né? Porque as pessoas falam assim, então é fácil. É só virar zen, good vibes, vou pensar positivo aqui, vai dar tudo certo. É assim que Não, funciona. né? Você contou o ponto. É bem assim. Ninguém contou pra mim, né, Yara? Brincadeira. Brincadeiras à parte, né? Os nossos pensamentos, eles não são assim ao léu, né? Sem nenhum tipo de
estruturação. Não, os nossos pensamentos eles estão organizados, né, dentro de uma estrutura. Então, quando eu penso alguma coisa, eu não penso isso do nada, né? Esses pensamentos eles estão baseados aí em crenças irracionais, eles estão baseados em distorções cognitivas, como as que a gente está trazendo, né, durante essas semanas. Então, o nosso pensamento ele não vem do nada, ele tem toda uma estruturação e essa investigação aí, geralmente a gente precisa realmente de um apoio psicológico para estar fazendo, né? Porque geralmente é a parte das entrelinhas, né? Então é a parte que o psicólogo consegue pescar ali sem que você perceba, né, de fato, o que está acontecendo com você. Então, geralmente, essa distorção cognitiva de hoje, né, sobre a adivinhação do futuro, ela vem de uma necessidade ansiosa que nós temos como organismo de antecipar o futuro. E a gente vai ver bastante essa distorção no pessoal que fala assim: olha, eu nem crio expectativas. Eu prefiro acreditar que vai dar tudo errado, porque aí eu não sofro, né? Então, se não der tudo certo, eu não sofro depois. E bem na verdade, a gente está antecipando um sofrimento que ele não existe, como a gente não acredita no que a gente está fazendo, a gente já tem uma tendência a não fazer tão bem, né? Então, concretizar isso. E, ao mesmo tempo, né, a gente sofre com essa antecipação de algo catastrófico, sendo que pode ser algo muito bom, pode ser algo que dê certo, ou pode ser algo que dê realmente errado, mas que seja melhor assim, né? Quem nunca, né? Quem nunca passou por uma situação que falou assim, nossa, foi tudo errado, tudo do jeito que eu não quis, e no fim de tudo, né, foi melhor assim. Então eu acho que a gente geralmente traz essa adivinhação do futuro, né, e geralmente catastrófica, como um mecanismo de defesa para frustração. Eu não quero me frustrar, não quero lidar com isso, então eu vou lá e crio, né, mentalmente uma história muito catastrófica, já lido com isso, já sofro agora, e aí depois o que vier é lucro. E a gente ignora totalmente a questão de viés confirmatório, né? Então eu sempre gosto de ressaltar o viés confirmatório. O que você acredita parece que realmente acontece, né? E não é por mal, veja bem, né? Então, se você quer muito comprar um carro vermelho, você só vai ver carro vermelho na rua, porque o seu cérebro ele vai dar essa atenção seletiva a algo que você já vem pensando há muito tempo, né? Então, quando você, por exemplo, pensa que as coisas não vão dar certo há muito tempo, tudo e qualquer coisa que não der certo vai ser hipervalorizada aí pela sua mente, né? Então, nossa, olha, fiz um café e não deu certo, café aguado, tá vendo? As coisas não dão certo para mim, né? E aí a tendência é que você haja com seu organismo haja nessa nessa loucura, nesse funcionamento, né? Nesse funcionamento pobre, na verdade, né? Eu gosto muito de comparar as distorções cognitivas com uma lente, né? Desde quando a gente nasce, a gente já nasce com essa lente da distorção cognitiva. E aí, imagina que essa lente que a gente use, às vezes ela tá um pouco arranhada, tá turva, né? A gente não consegue enxergar direito. E aí, ela não está ajustada adequadamente para enxergar o todo que está acontecendo ali naquele momento. Então, esses erros de distorções, né? Essas distorções que são erros de pensamento, eles vão desencadeando na gente sentimentos ruins e completamente inadequados, né? Não só os sentimentos, mas como até mesmo a Lê falou, como uma coisa leva a outra, a gente pensa em algo, né, ruim, que não vai dar certo, que eu não vou passar naquela prova, que não vai dar certo aquele teste de direção, relacionamentos. Então a gente já vai criando situações totalmente catastróficas, totalmente ruins, né? Para que a gente possa não se frustrar lá na frente. Por quê? Se deu errado, ótimo, né? Eu já pensei, já sabia que ia dar errado mesmo, mas se der certo, ok, eu fico bem, fico feliz, né? Então, assim, a função do psicólogo nesse processo é justamente de ajudar você a arrumar essa lente da melhor forma que se adeque à sua realidade, né? Tirando todos esses arranhões, sem ser essa bola de cristal que você tenta adivinhar tudo e tá tudo muito turvo,
né? Quando não é. Muitas pessoas se auto-boicotam quando tem essa distorção, né, de adivinhação, porque, por exemplo, conhece uma pessoa muito legal, vai se relacionar, e aí fala, ai, mas não vai dar certo. Não, essa relação não vai dar certo mesmo, eu nem vou começar a me relacionar, nem vou dar uma chance para essa pessoa, nem vou entrar nessa relação porque vai dar errado, vai me trair, ou a gente vai terminar, não vai dar nada certo. Perceba como é sempre muito negativo, por quê? É uma tentativa de se proteger, né? Uhum. Talvez já foi muito frustrado, já sofreu muito em diversas situações, fez a prova ali de direção, não passou. Então, sempre vai repetindo para si, como um viés confirmatório, né, de que não vai passar. E aí só precisa realmente não passar nessa prova, ou para que a relação não dê certo, que é para a pessoa dizer, tá vendo? Adivinhei, né? Já Sabia. sabia que ia dar certo, né? Só que aí, olha só o quanto de prejuízo que nós, né? Nós, como todos que temos essas distorções, acabamos sofrendo, porque a gente passa a não viver situações que poderiam ser muito legais, né? Talvez a gente fale, eu não vou naquela festa porque vai ser muito chato, só vai ter gente estranha, gente chata. E aí vai e talvez se diverte muito. E foi muito legal, e aí percebe, nossa, se eu não tivesse ido, eu teria perdido, né? Então, assim, a gente vai deixando de viver situações que poderiam ser muito legais, conhecer pessoas que sejam muito bacanas, por conta justamente desse medo, dessa premonição de tudo vai dar errado. E nunca é pro bem, né? Nunca é, não, eu vou fazer essa prova e eu vou com certeza passar. Vou naquela entrevista e vai dar tudo certo. Pelo contrário, a gente já pensa o pior cenário, fica ansioso, porque isso já vem de uma ansiedade, né, muito grande. Os pensamentos estão ali sempre muito no futuro, sempre muito negativos, com a intenção de não se frustrar, mas já nos frustramos, porque Uhum. todos esses pensamentos já nos causam sentimentos. Então, se eu estou pensando hoje que semana que vem eu vou fazer uma prova e eu não vou passar, eu já fico angustiada, né? Eu já sofro, eu já fico entristecida, eu já fico com raiva. E aí, basta eu fazer essa prova para não passar, como pode acontecer, que é um risco, né? Uhum. Para eu já achar que eu sou uma droga, eu não faço nada certo, eu já sabia. Então a gente se coloca muito em prejuízo, né? E muitas armadilhas da nossa mente quando a gente não se permite olhar para situações de uma forma mais realista e não negativa. E é importante frisar, nossa, você usou a palavra ótima. Porque a pessoa acha que realista, que quando a gente fala, não, você não, né, não pense assim, vamos lá, tem outras formas de pensar. As pessoas sempre falam assim, então tem que pensar positivo. E aí elas migram para um otimismo exageradíssimo das coisas, né? E não, você não tem que ser otimista, né? Na verdade, você não tem que ser nada, mas assim, já diz o ditado, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, se você pode olhar para esse evento da sua vida de uma forma negativa, você também pode olhar de uma forma realista, né? E aí, obviamente, a realidade ela não é sempre ótima, né? A realidade é o que ela é. Mas as pessoas elas têm a tendência de migrar para sempre dois pontos, né? Então, ou eu tô, tipo, nossa, num mundo da fantasia, onde tudo acontece, é maravilhoso, ou eu me coloco, nossa, no pior dos mundos, né? Aquele onde tudo é doloroso, tudo é muito ruim, né? E eu tava pensando na sua analogia da lente, né, Nai? E foi engraçado, porque uma vez eu ouvi isso também, mas num outro contexto, né? E aí até me remeteu, né? Eu tava fazendo um curso na época e tal, e a analogia era bem parecida, mas era no sentido assim, em vez da gente limpar a lente, então eu vou ter o psicólogo que me mostra que a lente tá suja. O psicólogo fala, ó, aqui, ó, tá vendo? Tá suja aqui, ó. Não sei se você reparou e tal, né? E aí fica a nossa questão se a gente quer limpar a lente ou tirar a lente, né? Porque talvez, se você tirar o vidro, a luz entre direto, né? Então, assim, achei muito legal, assim. Eu tava num outro contexto totalmente diferente, mas a hora que você falou da lente me remeteu bastante isso, né? De fato, eu acho que a, a- tô tirando total a licença poética dessa analogia. Pode me odiar agora. Já xingando. Vão ter outras formas de pensar também, né? Achei, me lembrou muito, né, desse curso que eu tive.
Então eu acho que é isso, né? O quanto a gente muitas vezes também quer consertar coisas, talvez a gente nem precise, né? A gente vai lá, tira e já resolve também o problema, Sim, né? sim, e assim, eu falo muito para as pessoas que vêm até mim, né? E é uma frase que eu ouvi e que me marcou muito, né? Nem mesmo o nosso pior inimigo pode ser tão prejudicial para nós quanto os nossos pensamentos. Porque são através deles que a gente deixa de fazer muitas coisas, deixa de se impulsionar, ou faz coisas de uma forma muito impulsiva, trazendo muitas consequências que são muito negativas para nós, né? Uhum. Então, assim, o fato da gente ter essas previsões negativas e essas premonições de uma forma que a gente não vai sofrer e não vai nos frustrar, faz a gente, como eu já disse, se privar de viver muitas coisas legais, né? E com base em quê, gente? Eu sempre gosto de provocar essas perguntas em vocês, e eu gostaria que vocês se perguntassem quando estivessem diante de situações como essas, de prever o futuro, ou de dizer que vai dar tudo errado. Quem foi que disse? Quais provas você tem, né, Onde está diante, escrito? onde está dizendo ali, ou está te provando que vai dar tudo errado, que não vai dar certo, que você vai errar e que você não vai passar e que a relação não vai dar certo, né? Isso a gente não sabe, não tem como saber. A vida envolve esses riscos. E quando a gente fala em pensar positivo ou pensar negativo, e no meio disso tudo tá ser realista, a gente está dizendo que pode dar muito certo de uma forma positiva ou pode não dar tão certo assim de uma forma mais negativa, né? No entanto, há essa realidade, há esse risco, né? A vida é esse risco. Só que quanto mais a gente se propõe a viver, a fazer coisas legais, a se arriscar de uma forma, e esse risco, se arriscar de uma maneira muito consciente, muito responsável, não impulsiva, né? Faz com que a gente possa aprender muito com isso. Ao invés da gente ficar sempre ali, como diz em cima do muro, né? Não vou fazer, não vou ir, porque já deu tudo errado. E esses pensamentos nos causando ainda muito mais mal-estar, muito mais ansiedade. Então, se E é muito louco, né, Nai? Porque assim, se a gente for pensar, né, na questão da ousadia, da coragem, né? A palavra coragem vem do latim coração, né? E a gente percebe assim o quanto muitas vezes a gente pensa, analisa e isso beira a analisar tanto e a pensar tanto, né? Que a gente fica trazendo essa premonição, né? Porque a gente está ali pensando todas as formas possíveis de dar errado, né? E às vezes a gente só precisa ir com o coração mesmo, né? Se permita cair, né? Eu fico sempre imaginando o quanto seria nocivo. Olha como a natureza é perfeita, né? Imagina o quanto seria nocivo para um bebê que não anda ter uma estrutura cognitiva completinha. Ele não ia tentar andar, né? Se um bebê tivesse o cérebro de um ser humano, adulto, né? Obviamente, falando de um ser humano, ele tem, né? Mas de um ser humano adulto, ele não ia se arriscar a andar. Ele ia falar assim: ai, não, mas e se eu ficar entre as minhas pernas aqui, e se eu cair? Ai, mas mó vergonha, meu pai e minha mãe andam super bem, meu. Eu vou ficar, sabe, me arrastando aqui, né? A natureza é sábia, né? O bebê, ele aprende a se julgar. Depois dos 7 anos de idade, ele começa a se julgar. Antes disso, ele só age pelo coração, né? Ele vai ali falando: nossa, olha, quero fazer isso sem também. medo, né? Sem Não tem medo. perigo, vai, Ele se joga. ousa. Agora imagina se fosse um adulto, né? E aí a gente vê isso muito em reabilitação, né? Quando alguém sofre um acidente, e aí vai se reabilitar e essa pessoa se deprime, e ela não tem coragem, ela fala, mas eu vou andar de muletas, né? Mas eu vou. E aí a gente percebe o quanto o nosso sistema de pensamento ele pode boicotar a nossa coragem, né? Então, muitas vezes, a nossa coragem, ela tem que vir da nossa vontade mesmo, da nossa vontade real, que é o nosso coração, né? E o mais fofinho dessa analogia é o quanto todo mundo tem um coração, né? Então, todo mundo tem coragem, né? É só a gente ir, né? Então, assim, acho que a natureza é perfeita, porque se um bebê soubesse pensar como um adulto pronto, ele não ia ter coragem de andar. Ele ia ficar pensando sobre o que os outros iam pensar dele.
E que bom, né, que não é assim. E que a gente possa ter aí a coragem infantil que reside em nós, né, no nosso coraçãozinho aí, e a gente possa não ter medo de cair, gente. Foi lá, né, fez algo, não previu que seria catastrófico, foi catastrófico, levanta aí, bola pra frente, né, ralou o joelho, levanta aí, dá uma arrumadinha nesse joelho e vai de novo, né? Não tem problema se frustrar, né? Eu acho que a gente vem de uma geração que não quer se frustrar, né? Como se frustrar fosse danoso. Se criou uma histeria mental aí de que a gente tem que só ser feliz. E o tanto que não ser feliz nos proporciona muitas coisas, muitos aprendizados, né? E a vida, ela não é feliz, né? Ela tem seus momentos, ela é uma coisa que vai acontecendo. Ela vai acontecendo, né? Não tem como você pegar, estatizar de uma forma só. Ou só feliz, ou só triste. Não, né? Ela vai acontecendo entre isso e aquilo. E cabe a nós aí termos sabedoria e flexibilidade para andar nesses dois mundos, né? Como equilibrista ali com a varinha na mão, né? Tentar Entre andar na linha. Senão a gente entra em muitos extremos, né? E continuando Exatamente. essa sua conversa sobre o bebê, para nós conseguirmos correr, né? Até nós chegarmos a esse ponto de correr, conseguir correr, a gente traçou muitas quedas ali, né? De tentativa de se levantar, de firmar os pés, de dar os primeiros passinhos, antes disso até engatinhar. Quanto tempo não isso, né? Quem convive, quem acompanha bebês, percebe isso, né? E o bebê, ele não tem esse poder de julgamento, como você falou, né? Uhum. Do que estão pensando. Ele vai, né? Ele se arrisca, ele cai, ele fica com um pouco mais de medo, tem um pouco mais de cuidado, mas continua. Então, que Persiste. assim sejamos nós, né? Persistentes nisso, porque não importa se você fez uma prova e não passou, se você teve uma relação e não deu certo, né? Não tente julgar todas as outras situações como igual, né? Cada situação, seja relacional ou situações de acontecimentos, de eventos na nossa vida, são únicos, acontecem uma única vez. Ainda que as histórias, alguns ciclos se repitam, né? Eu, por exemplo, Uhum. fiz a prova ali de volante a primeira vez, reprovei, fui muito confiante, não passei. Fiquei muito chateada por conta até da ansiedade que não passei, né? E depois fiz de novo. Vou confessar para vocês, olha, não passei de primeira. E não foi fácil. E a segunda Uhum. vez, pensei, até mesmo pensei, ai, será que vai dar certo agora? Quero muito, mas será que vai dar? Mas imagina se eu ficasse o tempo inteiro, ai, não vai dar certo, eu não vou passar mesmo. Eu iria criar um receio tão grande, e tem pessoas que chegam até mim com esse receio, falando, ah, eu nem vou. Uhum. Nem vou fazer de novo, porque eu sei que eu não vou passar, não tô bem, não tô preparado, e não usam isso como incentivo. Então vamos lá, treinar mais, né? Uhum. Vamos fazer mais aulas, como, por exemplo, essa situação que eu tô dando. Não se privar. A vida é esse risco, corremos o risco sim de cair, de nos frustrar, mas que isso não seja capaz de nos parar, né? E nem também de confirmar coisas que não são confirmatórias. Né? O fato de Uhum. você não passar em algo, uma relação não dar certo, como foi os exemplos que eu usei aqui, e tantos outros, né, que existem aí na vida de cada um de vocês, não quer dizer que futuramente, que tentar de novo não vai dar certo. Pode ser que não dê, né? Como é um risco, sim, o sim, como não, mas que você não deixe de conquistar e de tentar essa conquista, esse objetivo na vida de vocês, que é tão importante. E acho que a gente precisa aprender, quanto sociedade, a valorizar o aprendizado, né? Eu acho que aqui no nosso país, não só no nosso país, mas aqui a gente tem bem forte essa cultura de que aprender é muito ruim, né? Então a gente brinca com as crianças, né? Fala, a hora que você começar a ir para a escola e tiver umas contas lá, você vai ver. Agora é fácil, tá aí pintando, né? né? Então a gente tem essa crença de que o aprendizado ele é ruim. A cantora Anitta recentemente fez uma live, não sei com quem aí, para falar de política, né? E ela foi massacrada porque ela não sabia alguns conceitos políticos que muitos de nós não sabem, né? E em vez de falarem, nossa, que legal que ela, sei lá, né, abriu uma live para falar disso Bom, e etc. Não, ela foi acusada, né? Nossa, olha, kkk, ela não sabe, né? É,
A gente faz isso quando é criança na escola, né? A professora chama alguém para ir lá na lousa, tentar fazer alguma coisa e a gente ri porque a pessoa não vai, né? Ou porque a pessoa erra. Então a gente tem esse conceito intrínseco na nossa sociedade de que aprender é ruim, né? A gente fala de livros, você fala, ai, credo, livro, né? Aprender é ruim. Nossa, tem que ler tudo isso, né? Nossa, sério, tantas páginas, né? Ah, que palavra difícil. Então a gente está sempre nesse movimento de que aprender é ruim. E aí não é de se admirar que quando a gente entra num momento da nossa vida que a gente não conseguiu sair ainda, porque a gente ainda não aprendeu, a gente se sinta fracassado, né? Porque a sensação é que aprender é ruim. Se eu tenho que aprender é porque eu não estou pronto. E olha só, ninguém nasceu pronto. A gente está E aprendendo nunca vai conquistar e isso, nunca né? vai chegar nesse lugar, exatamente. A gente está aprendendo todo dia, né? Então, cada dia a gente se constrói um pouco, né? Então, que a gente possa também se abrir para aprender. Aprender deve ser muito bom. A gente não deve olhar o aprendizado como algo ruim, ou algo que eu deveria ser pronto, ou algo que eu fracassei. E é engraçado, porque a gente fala isso em questões de aprendizado. Se a gente falar, por exemplo, de, sei lá, física aplicada, as pessoas falam, ah, realmente, né? Temos que ter paciência para aprender. Mas se eu uso isso, por exemplo, para uma capacidade de dialogar, uma competência de dialogar, e aí isso se torna ofensivo, né? Nossa, a pessoa não. Ai, meu Deus, não sei dialogar. Nossa, fulano acha que eu não sei dialogar. E tem técnica, né? Não, não é assim. Tem as técnicas de habilidades sociais, por exemplo, né? Então, se a gente coloca o aprendizado para coisas que a gente usa mais no cotidiano, a sensação que dá é que eu deveria nascer sabendo. Olha que loucura, né? Então, se eu não nasci sabendo, eu não vou aprender, ou eu não sou capaz, ou meu futuro vai ser ruim, ou então fulano não vai me entender nunca, né? Eu nunca vou ter um relacionamento bom, eu nunca vou me relacionar bem com meus pais, com a minha família, com não sei o quê, mas talvez você não aprendeu a se relacionar, né? E o quanto isso implica também. Então, acho que a abertura ao aprendizado. Olha o que a gente está fazendo dessa live, né, Yara? A gente começou Porque uma distorção coisa leva, cognitiva. né? É Então, onde a gente vai, né? a Mas vida é são isso. esses ciclos mesmo, gente. Então, esse É, ciclo, se a gente exato. firmar e sair correndo com firmeza, a gente vai dando uns passinhos devagar, Uhum. né? A gente vai caindo, mas até que a gente aprenda, a gente passa pela experiência das quedas, que são muito Uhum. importantes, tão importantes quanto aprender a andar e correr. Uhum. E aí vamos fazendo o nosso aprendizado dos nossos fracassos, né? Ao invés de generalizar eles e falar que toda vez vai ser ruim, vamos aprender com o que não foi bom. Aprender é importante. Que traz muito Economiza. que traz muito mais aprendizado, inclusive, né? Não sei vocês, mas eu já passei pela experiência de sair muito mal numa prova, né? De Nossa. tirar, cheguei a tirar zero numa prova. Não consideraram nenhum nome. E assim, e desse momento em diante, eu estudei muito esse conteúdo, que eu fui muito mal. E eu não só aprendi, mas eu entendi o que estava acontecendo, o que se passava, o que queria dizer. Na outra prova, fui muito melhor. Tirei uma nota muito melhor. Tirei um 8, por exemplo. Então, eu aprendi muito mais do que se eu tivesse tirado aquele 10. Então, as situações ruins, elas não servem para que a gente tome elas como base, como generalização de que vai acontecer sempre da mesma forma e que vai dar tudo errado no futuro, mas serve para que a gente possa passar por essa fase de aprendizagem, como a Letícia citou lindamente aqui. Que E a se gente possa se fortalecer. permitir aprender. Muito bem, gente. Então, acho que a live hoje é sobre isso. Se alguém tiver perguntas, pode mandar pra gente. Ninguém mandou agora, mas pode mandar depois. As nossas redes sociais estão disponíveis, né? O @síntesebh está disponível. Oi, Débora! Adoro interagir com vocês, né? A síntese está disponível aí para vocês. As redes sociais da Nayara também estão disponíveis. Sigam pelo @psico_gonçalves, né? isso mesmo. Tudo bem.
Estamos aí para vocês. Também tem os nossos links na bio. A gente podia até colocar o seu Instagram no link da bio, né, Nai? Para ficar mais fácil o povo achar também. A gente tem os Data. nossos links na bio, tem o link do Psicóloga no Divã, nosso podcast. Hoje fiz uma sequência de stories aí explicando como funciona um dos quadros do podcast, que é o Cartas para a Lua. Então fiquem atentas e atentos. Gostaria de lembrar, desculpa, que ontem foi dia da luta, né, contra a LGBTfobia, então, se você é homofóbico, isso é crime, galera. Então, vamos sair dessa aí, vamos começar a entender que as pessoas são livres, que as pessoas são todas iguais e que o amor também é livre, né? Vamos começar a ter um pouco mais aí de empatia, solidariedade e permitir que o amor aconteça, né? Já acontece tanta coisa ruim, o amor é a nossa salvação, então vamos aí ser mais é, 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 menos preconceituoso, né? Vamos deixar fluir o amor aí que a gente tem, né? Vamos deixar todo mundo amar livremente, que é o mínimo que a gente pode fazer como ser humano, é permitir e exaltar o amor aí. Também temos links sobre o Covid-19, sobre protocolos de limpeza, então acessem também, Bradesco Saúde disponibilizou pra gente, né? Então é importante sempre falar. Nai, quer deixar seus recados? Gostaria apenas de agradecer a todos que nos acompanharam aqui, que semana que vem tem mais. E se ficou alguma dúvida, nos mandem aí, quem sabe não é tema de uma próxima live, tá bom? Beijo, Lê, muito obrigada também Eu por que você por agradeço. abrir. E aí? Estamos juntas. Lembrando que as nossas lives ficam salvas nos nossos canais do YouTube, então se você perdeu, entra lá no nosso YouTube que você vai encontrar. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.